Molhando a garganta porque ela continua me dando problemas, mas segue a vida. Esse é o nosso Novamente, muito bem-vindo, o quadro que a gente sempre faz aqui dentro da nossa live, o Cotidianamente, que vai ao ar aqui no canal da Casa da Rocha Guarulhos, às segundas, quartas e sextas. E bom que eu comecei um pouquinho antes a nossa conversa, porque eu tenho muitas coisas para falar com você, muitas coisas. Então, vamos nos lembrar um pouquinho sobre o que nós temos falado, e isso vai inclusive servir de uma introdução rápida aqui a respeito do que nós estamos para falar hoje. Dá uma olhadinha lá atrás e segue a vida sempre. Bom, Jesus ele está apresentando uma nova maneira de viver daquele que é seu discípulo. Esse tem sido o papo aqui, a nossa conversa no Novamente tem seguido essa trilha. O que é que Jesus fala sobre o novo jeito do discípulo viver? Lembrando que ele não apresenta isso como uma tábua de regras, uma régua de moralidade, como muitos dizem e querem insistir. Não, Jesus está dizendo o seguinte: precisa acontecer uma transformação no seu interior. Precisa acontecer uma transformação no seu coração, para que essas coisas que você vai fazer não sejam só por fazer, mas sejam fruto dessa transformação. Jesus inclusive disse, lá no versículo 17 de Mateus 5, nós estamos em Mateus 5, eu não vim abolir a lei, porque Jesus, de uma forma interessante, não cumpria a lei, ele veio aprofundar a lei. Nós explicamos isso alguns dias atrás, quando ele usa a palavra plerol no grego, que quer dizer transbordar. Então nós estamos indo nessa ideia. Vamos retomar um pouquinho dos textos que nós já lemos, e eu preciso fazer isso hoje, ainda que a gente faça isso e gaste um pouquinho mais de tempo, é muito importante para que a gente entenda o que é que Jesus está falando a partir do ponto que nós vamos conversar hoje. Vamos lá no versículo 27, onde Jesus diz o seguinte, deixa eu ler aqui, olha. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Subindo, versículo 30, está aqui, ó. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus está falando sobre o que aqui, gente? Sobre luxúria. Na vida de um discípulo de Jesus, o olhar não pode ser de cobiça. O olhar não pode ser de tomar o outro para si. A gente explicou isso muito bem quando analisamos esse momento do texto. Jesus está dizendo que esse cobiçar é aquele ato que a gente tem de olhar para alguém belo que nos atrai fisicamente, tomar aquela pessoa para nós e transformá-la em um objeto. É a coisificação do outro. Entendemos que Jesus não está dizendo que a gente não deva apreciar o que é belo, mas quando isso toma conta de nós e nós utilizamos isso como um ato de tomar o prazer e que nos é ilícito, não é? Isso não está certo, não é um bom caminho e nós devemos nos curar no coração, ajustar o coração para que isso não aconteça. Vamos continuar a leitura do texto? Vamos. Agora nós vamos por 33. Calma aí que eu volto e já explico já por que a gente pulou aquela parte. No 33 ele diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés.
nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo. Deixa eu ver onde é que eu estou. 36, 37 aqui. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E aqui, o que Jesus está dizendo? Ele está falando sobre juramentos, ele está falando sobre verdade. Seja alguém verdadeiro. Seja o seu sim, sim, aliás, o seu sim, sim, seja o seu não, não. Não fique jurando aquilo que você não pode cumprir, e aquilo que você jurar, seja alguém de palavra. Não seja alguém que vai para cá de acordo com as suas necessidades. Ah, se for bom, eu faço. Mesmo que eu tenha dito que farei, se não for bom, talvez eu não faça. Esse tipo de postura de gente que não mata no peito aquilo que prometeu fazer e faz é condenado por Jesus. Isso deve ser ajustado dentro de nós, lembrando que não é só uma questão comportamental, mas é assumir isso como uma realidade de vida. O discípulo de Jesus, ele faz o que é certo, não por ter algum benefício em fazer aquilo que é certo, mas ele faz o que é certo porque é certo. E às vezes fazer o que é certo é desafiador. Honrar a sua palavra, mesmo que isso traga prejuízo, é desafiador. Andar em cima das suas convicções, mesmo que isso não seja tão agradável, é desafiador. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Você fez votos, você fez compromissos com Deus, com o outro. Não jure, mas se você jurou, cumpra. Não é? Faça da tua prática de vida a prática de alguém que cumpre aquilo que disse que iria cumprir. Bom, por que eu fiz esse caminho? Porque é assim que Jesus, é assim que Mateus registra Jesus falando. Ele está falando sobre o comportamento que brota do coração. No meio desses dois textos, nós temos um texto a respeito do divórcio. Então nós vamos partir para entender esse texto a partir desses outros dois, que eles fazem um verdadeiro sanduíche, onde o texto sobre o divórcio, sobre o casamento está presente. Ou seja, Jesus está dizendo, se não houver luxúria no teu olhar, se você for fiel ao juramento que você faz e for autêntico e verdadeiro naquilo que você se propõe a viver, as suas relações serão estabilizadas, inclusive o casamento. Mas vamos lá ao texto do casamento, que está aqui, 31, está na tua tela aí. Ó. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Puxa, um texto pesado, né? Não, não é pesado. Ele só é um pouco desafiador no seu Opa, peraí, gente, errei o botão. Pronto. No seu entendimento, se nós não trilharmos o caminho adequado para entendermos esse texto. Então, nós partimos da seguinte situação. O registro de Mateus ele é construído de uma narrativa de novidade de vida, de gente que vai sendo transformada, gente que vai sendo literalmente mudada de dentro para fora. Essa é a ideia. Não se pode perder isso de vista jamais, inclusive na análise de todo o texto. Dentro desse aspecto, então, é que Mateus registra a fala de Jesus sobre o divórcio, dizendo que ele só é permitido no caso de imoralidade sexual, no caso de adultério. Essa é a ideia de Mateus. Se você foge da luxúria, se você foge da mentira, sobra muito pouco para comprometer um casamento, não é? Se o casamento é feito em cima dessas bases, é realmente só um caso de uma imoralidade sexual para dar razão a um divórcio. Então é assim que a gente deve ler esse texto. Preste atenção.
Essa colocação feita por Jesus, registrada por Mateus, não é a visão completa sobre o assunto. Jesus fala mais sobre isso em outros textos, nós não iremos analisar. Estamos olhando para Mateus e para o comportamento do cristão diante dessas verdades trazidas por Jesus. Paulo fala mais. Ele escreve sobre o casamento entre cristãos e não cristãos. Mas aqui o que nós temos registrado é uma condenação de Jesus quanto a isso. Lembro novamente que a base da conversa é essa. Se você, como discípulo de Jesus, fugir do olhar da luxúria, se você cumprir os seus votos, vamos nos lembrar que votos, que verdade tem tudo a ver com casamento, né? Eu citei agora há pouco que participei de um incrível casamento no final de semana e tá lá, os noivos fazem o seu voto diante das testemunhas e diante de Deus. Se isso for levado a sério, a possibilidade do fim de um relacionamento é pequena. Jesus, então, na narrativa de Mateus, está dizendo: lute contra o desejo sexual ilícito e caminhe em cima da verdade. Isso vai preservar o teu casamento. Dizer a verdade e manter-se fiel ao compromisso e fugir da luxúria é um bom caminho para um casamento ser cumprido. Mas vamos aqui entender, tem mais algumas coisas para a gente abranger aqui. Jesus é o mestre da lei. Ele está andando pela região da Galiléia, agora já está mais perto ali de Jerusalém, já está no Monte das Oliveiras, falando e interpretando a lei. Ele sempre está fazendo isso, trazendo a sua interpretação da lei, que nós chamamos de jugo, que no caso de Jesus é leve e suave, né? Bom, a lei de Moisés, ela obrigava o homem que não quisesse mais permanecer com a sua mulher a entregar à mulher uma certidão de divórcio. Isso estava na própria lei. Isso significa que ele estava renunciando a qualquer direito sobre aquela mulher. Por quê? Porque na cultura semita, a mulher era a propriedade do homem. Então veja só o que Jesus está abordando aí. É uma interpretação daquela lei. O casamento, o divórcio, eram situações que tinham a ver com transações econômicas. E a mulher repudiada pelo marido, e muitas vezes isso acontecia de maneira equivocada, vou falar já sobre isso, se ela não recebesse aquela bendita certidão de divórcio, ela ficava vinculada ao homem. E economicamente ela ficava dependendo daquele homem. E quem quisesse se casar com ela tinha que indenizar o marido, que ainda era dono da mulher. Veja que era uma questão de lei e uma questão social, né? E por conta disso é que você vai encontrar um repúdio muito grande quanto a esse ato de divórcio, esse ato de ruptura no próprio Antigo Testamento. Malaquias fala isso, que Deus odeia esse repúdio, principalmente por essa forma como os homens se portavam e faziam a coisa acontecer. Ou seja, não era justo dar o divórcio, repudiar uma mulher sem dar a ela o direito de seguir a sua vida. Então é maldade, você está vendo? É uma questão muito mais complexa do que dizer só o fato da ruptura não ser aceita por Deus é limitador, porque obviamente essa não era a vontade de Deus. Em outros textos nós vemos Jesus falando mais profundamente sobre isso, como eu já disse. Mas aqui Jesus está corrigindo também o coração daqueles homens que rejeitavam as mulheres e não davam a carta de divórcio para tê-las na mão. Era uma ação de ódio, de controle e de negócio. Jesus acha isso o fim do mundo, né? Ele condena isso. Bom, nós tínhamos não só Jesus interpretando a lei naquela época, outros rabis faziam isso. É o caso de dois que são bem famosos. Hilel, ele defendia que qualquer motivo poderia ser usado para legitimar um divórcio. Esse rabi dizia o seguinte: queimou arroz, bota para correr. Acordou meio feia,
né? E aí a coisa mais comum do mundo, a cara amassada, o homem olhou, não gostou, manda embora, não é? Falou alguma coisa, assim, até mesmo não gosto mais dela, quero trocar de mulher. Então você pode trocar. É o que Hillel dizia. Já Shammai, que é um outro rabi que interpretava a lei, ele era assim, mais rígido. Ele dizia, só a imoralidade sexual justifica o divórcio. E é interessante que Jesus concorda com ele. Jesus concorda com o Shammai. Por quê? Porque o casamento, ele é muito importante. Ele é uma dádiva divina. E ele representa, inclusive, a própria pessoa de Deus na Trindade. Essa é uma realidade apresentada no Antigo e também apresentada por Paulo. Lá em Efésios, lembra? Quando Paulo fala que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então essa relação de dois tem uma base por trás dela para a Trindade. Aponta para a Trindade, uma relação linda que deve ser vivida de forma plena e que foi planejada por Deus. Jesus, quando diz isso, ele não quer que nós encontremos limites comportamentais. Até onde eu posso ir? Eu vou até aqui. Porque se eu puder ir até aqui, eu não estou desobedecendo a lei, ainda que a minha vontade seja ultrapassar e chutar o balde, não é? O que Jesus quer é que nós lutemos contra o que pode nos destruir e afetar as nossas relações. É isso que ele está dizendo. Lute contra a luxúria, lute contra a inverdade. Essa história de inverdade é coisa de político, né? Lute contra o não cumprimento da verdade, o não cumprimento dos teus votos, e as suas relações vão andar muito melhor. Fuja de tudo isso, porque isso compromete as relações. E pense comigo, o casamento fica muito mais protegido quando a luxúria deixa de existir ou ser vivida e praticada e quando a verdade é a base da relação do casal. É para isso que Jesus está apontando, é esse o registro de Mateus. E é claro que isso vai proteger o casal da infidelidade, porque a infidelidade ela é só o ápice da luxúria e da mentira. Luxúria e mentira são as ferramentas que levam à infidelidade. E é Jesus que está dizendo, quando a infidelidade chega, é porque você já foi olhar para quem não devia do jeito indevido, desejando de forma indevida, e a mentira começou a habitar no teu coração. Então é para esse caminho que nós entendemos que Jesus está indo. Entendemos aqui então o seu repúdio ao divórcio com relação ao adultério tem a ver com essa construção que ele faz no texto de forma geral. Espero que tenha sido bom para você essa conversa. Esse foi mais um Novamente e vambora que a nossa live aqui continua. Bora!